Afinal, o que é contratualismo? Quais são as características básicas dessa corrente filosófica e quais são seus autores? Enfim, eu sou o Vinícius Molinari e esse é o Filosofia Explica de hoje. Uma das correntes mais influentes do pensamento filosófico político, o contratualismo faz escola, cai muito em vestibular e é ensinado em praticamente todos os cursos de teoria do Estado. Mas tem muita gente que ainda não sabe o que é contratualismo ou que escorrega na hora de entender esta corrente filosófica. Então, para que você não erre mais, a gente fez esse vídeo aqui, um vídeo especial para explicar o que é contratualismo e suas noções básicas e passar o olho ali também nos seus principais autores. Então, se você está precisando entender o que é contratualismo, fica no vídeo que ele foi feito para você. Mas antes, a gente sempre faz aquele convite especial, se você gosta de filosofia e quer saber um pouco mais sobre filosofia aqui no YouTube, então vai lá, se inscreve no canal, curte esse vídeo, que assim você ajuda a gente. E se por um acaso você tiver também alguma sugestão de vídeo, você pode deixar aqui nos comentários ou ir lá no Instagram, porque lá eu sempre abro uma caixinha de sugestões, que você pode deixar sua sugestão, conversar comigo, enfim, a gente pode ter uma conversa mais dinâmica. Ok? Chega de papo, bora então explicar quem são os contratualistas. Basicamente, os contratualistas são aqueles teóricos que buscam explicar a origem da vida em sociedade. Mas, Felício, por que eles estavam interessados nisso? Simples, porque durante o século ali 16, 17, vários estados modernos, as nações estavam sendo formadas e a gente precisava justificar a sua existência. As monarquias estavam perdendo força e foram sendo formados ali então as sociedades modernas. Tá, Felício, eu não estou entendendo, seja mais claro. Bom, a pergunta que os filósofos do contratualismo, depois a gente vai explicar o porquê que o contratualismo tem esse nome, mas a pergunta que eles querem responder é o seguinte: afinal, por que a gente vive em sociedade? Por que a gente vive em sociedade? E para responder a essa pergunta, eles vão usar dois conceitos básicos, e é esses conceitos que você não pode errar. A resposta a esses conceitos vai variar, mas o primeiro conceito é o conceito de estado de natureza. Então, o que é o estado de natureza? É uma condição pré-social do ser humano. Traduz, Felício? Simples. Todos os contratualistas vão fazer uso de dois conceitos. O primeiro é o estado de natureza, que é você imaginar o homem antes, o ser humano antes de viver em sociedade. Então, como é que o ser humano vivia antes de viver em sociedade? Lembre-se, esse estado pré-social, esse estado de natureza, ele não está demarcado na história da humanidade não, tá, gente? Ele é apenas um exemplo hipotético. Então, muitos alunos me perguntam: Felício, mas isso aí aconteceu em que momento da história? Em que ano? Foi 3.000 a.C., 5.000 a.C.? Cara, esquece. Não é um momento histórico, é uma mera hipótese filosófica. Então a gente tenta imaginar o estado de natureza do ser humano, o estado pré-social, como o homem vivia antes de viver em sociedade. Além do estado de natureza, todos os contratualistas vão achar que a sociedade ela é inaugurada por um contrato, chamado, obviamente, contrato social. Claro que cada filósofo vai dar uma resposta diferente a como esse contrato foi feito, e também uma resposta diferente a como o ser humano vivia em estado de natureza. Mas a gente precisa ter esses dois conceitos até agora muito bem demarcados. Então vamos lá. O que é estado de natureza? Como o homem vivia antes de viver em sociedade. O que é contrato social? Como que se dá esse pacto que faz a gente viver em sociedade? Pois bem, essas são as ferramentas que a gente vai tentar usar para responder então aquela pergunta inicial. Afinal, por que a gente vive em sociedade? E nós temos no contratualismo três grandes autores que são esses aqui. Vou colocar até em ordem aqui, A ordem seria essa daqui, de cima para baixo. Primeiro, esse daqui, o Hobbes, Thomas Hobbes, a gente vai falar um pouquinho dele. O segundo, o pai do liberalismo, John Locke. E por fim, um filósofo bem interessante, o filósofo francês Jean-Jacques Rousseau. Esses são os três grandes teóricos do contratualismo. Mas, professor, existem outros? Existem até filósofos que a gente chama de contrato contemporâneo, mas vamos focar aqui só nesses três clássicos. Vamos tentar aqui pegar o Hobbes, no seu famoso livro O Leviatã, que é esse, inclusive, que eu estou aqui na mão. Para Hobbes, o ser humano em estado de natureza, antes da gente viver em sociedade, o que aconteceria? Ele tenta imaginar como que o ser humano viveria em um estado sem lei nenhuma. Porque, obviamente, para ter lei, precisa ter um estado que aplique as leis. Se não tem estado, não tem lei, então está valendo tudo. Para ele, esse vale tudo do estado de natureza, neste momento,
imperava sobretudo a violência e o medo. Ficaria todas as pessoas morrendo de medo de serem mortas. Afinal, eu estou aqui com meu alimento, podia chegar alguém me matar e roubar meu alimento, né? Poderia dormir e alguém me assassinar dormindo. Então, para Hobbes, em estado de natureza, ou seja, quando não há um estado ali forte com leis, impera o medo, impera a violência. E é daí que ele tira a sua ideia central de que o homem é o lobo do homem. Da onde vem essa máxima hobbesiana? Essa máxima hobbesiana quer dizer que o homem é mau por natureza. O homem é seu próprio predador. O homem em estado de natureza ele é violento. Então, como que surge o estado para Hobbes, a sociedade para Hobbes? Bom, de tanto vivermos em medo, algumas pessoas vão firmar um pacto de não violência. Por exemplo, tem eu aqui, tem o João aqui e o Zezinho aqui. E tem o Marcos, uma outra pessoa que fica batendo em nós três. Vai chegar um momento que eu vou chegar pro João e pro Zezinho e vou falar, olha, João, Zezinho, vamos firmar um pacto? A gente vai firmar esse pacto, né? Olha, eu não ataco você, você não me ataca, a gente não se ataca, e a gente vai acabar, se o Marcos vier atacar a gente ataca o Marcos. Para Hobbes é mais ou menos assim, por meio desse pacto que a sociedade existe. Eu abro mão da minha liberdade natural em prol de uma segurança maior. Então, como que a sociedade surge para Hobbes? Surge do ser humano abrindo mão da sua liberdade para viver em segurança. É importante dizer que essa ideia do Hobbes, ela vem também no sentido de justificar a monarquia, né, que muitas pessoas na época do Hobbes estavam ali. O livro foi escrito em 1651. Muitos criticando a monarquia, e ele vai falar, olha, é melhor a gente ter uma monarquia porque a monarquia dá segurança pra gente. Se acabar a monarquia, vai ter o que depois? Vai todo mundo se agredir? Enfim, a gente não vai entrar nesses detalhes. O que a gente precisa aqui resumir de Hobbes é o seguinte: o que acontece? Acontece que havia um estado de violência, em estado de natureza. Cansados da violência, algumas pessoas vão firmar um pacto de não violência, e é esse pacto de não violência que cria, então, a sociedade. Ok? E como seria este pacto em estado de natureza para este aqui, para Locke? Bom, para Locke não é muito bem assim que se dá as coisas. Ele não vai falar que o homem é mau por natureza. O Locke ele vai dizer o seguinte, que em estado de natureza cada um tem a sua propriedade. Então, para preservar a ideia de propriedade, para preservar o que é meu, eu vou me juntar ao outro que também tem o que é dele, e nós vamos firmar um pacto para que nós possamos nos proteger caso alguém pense em tirar o que é meu e se apossar daquilo. Veja, Locke não fala que o ser humano vive em violência, mas ele fala que sim, o direito à propriedade é um direito que ele diz que é um direito natural, todo ser humano trabalha e acumula aquilo, então se eu trabalhei e acumulei aquilo é meu. Só que se é meu, eu vou juntar um outro que também tem propriedade, a gente vai firmar um pacto de, olha, eu não roubo o que é seu, você não rouba o que é meu, e se alguém tentar roubar o que é nosso, a gente vai se defender. Então, é mais ou menos assim que funciona para o Locke. O ser humano, ele, em estado de natureza, ele não é bom nem mal, mas por acumular coisas, ele acaba firmando um pacto e dando origem à sociedade para a proteção de si mesmo e dos seus bens. É assim que o Locke enxerga, por isso também que ele é o pai do liberalismo. Depois a gente faz um vídeo só sobre o Locke e o liberalismo, mas é um filósofo extremamente clássico e importante. Por fim, esse último filósofo, que muitos conseguem ler, leem ele como o avesso do Hobbes. Eu acho bem interessante, inclusive, fazer essa leitura dos dois cruzados aqui. Rousseau vai dizer que Hobbes está completamente equivocado. O que Rousseau vai dizer? Rousseau escreve o Contrato Social em 1757, ou seja, 100 anos depois do Hobbes. E ele vai falar que o Hobbes ele errou feio ao dizer que o ser humano é mau por natureza. Foca aqui na minha ideia. Quando o Rousseau vai analisar o estado de natureza, ele pensa no seguinte: afinal, por que o ser humano iria se agredir? Bom, estado de natureza tem água para todo mundo, comida para todo mundo. Para que brigariam? As pessoas brigariam? Não teria necessidade. Né? Cada um pegaria, tô com fome, eu bebo a água, tô com fome, eu como uma fruta, aliás. Tô com sede, eu bebo a água. Não haveria por que criticar e nem agir violentamente. Para Rousseau, a violência vai passar a existir a partir do momento que o ser humano cerca um pedaço de terra e fala, olha, este pedaço de terra é meu. A partir do momento que alguém fala isso é meu, o outro também se acha no direito de falar isso também é meu, e aí um terceiro pode ficar com fome. E aí, por ter fome, esse terceiro vai agir violentamente.
Então, o que acontece? Para Rousseau, então, em estado de natureza, o homem seria bom, porque ele viveria tranquilamente. O que faz o ser humano ser mal é a propriedade privada. É a propriedade privada que corrompe o ser humano. Porque vai fazer o quê? Vai fazer com que ele fique com falta de algum alimento. Quando tudo é de todos, todos compartilham e ninguém passa fome. Então, o que acontece? Pro Rousseau, então, todo mundo vivia tranquilamente no estado de natureza. Só que alguns espertos começaram a se apossar e ter propriedades e dizer que eram de si mesmo. E aí, eles vão firmar um pacto para proteger a propriedade privada. Isso vai fazer o quê? Com que a sociedade se inaugure, veja, estado de natureza o homem era bom, e aí, então ele cria um contrato social para quê? Para proteger a propriedade privada. E aí, o contrato que dá origem à sociedade, então, não serve para proteger os indivíduos, como diz Hobbes, mas sim, Hobbes é esse, mas sim para proteger a propriedade privada. Então, para Rousseau, o Estado ele tem origem como uma proteção da propriedade privada. E é essa propriedade privada que faz o ser humano se corromper. Afinal, quando um tem alguma coisa, pode ser que falte ao outro. Então, essa ideia que é avessa ao Hobbes. Então, se a gente parar aqui e pensar nos dois conceitos, vamos lá para os três filósofos. Em estado de natureza, o ser humano é o quê? Para Hobbes, o ser humano é mal por natureza. Para Locke, ele não é bom nem mal. E para Rousseau, ele é bom. Então, recapitulando, estado de natureza, para Hobbes, o ser humano é mal por natureza e age violentamente, imperando o medo. Para Locke, o ser humano não é bom nem mal, o que ele faz é trabalhar e ter a sua propriedade privada. E para Rousseau, o ser humano é bom por natureza, então ele age comumente, de acordo com a sua natureza, em tranquilidade com os outros. Como que surge o contrato social? Para Hobbes, para pôr fim ao medo e à violência. Para Locke, para proteger a propriedade privada, que é um direito natural daqueles que trabalham. E para Rousseau, o contrato social vai dar origem à sociedade para proteger a propriedade privada e não as pessoas, e isso é a fonte da maldade das pessoas. Enfim, é isso. Então, se você conseguiu aqui entender os três contratualistas e as linhas gerais do contrato social, e gostou desse vídeo, faço aqui o convite. Espero que você curta esse vídeo e se inscreva no canal, pois toda semana nós trazemos aqui 2 vídeos novos para você. E é isso, eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.